Fala galera, eu sou a professora Karina Broderud. Hoje estou aqui com a disciplina de Sociologia, para a turma do primeiro ano. Então nós estamos falando aí sobre a questão de cultura. E aí o terceiro tópico da apostila, para de vocês, que o Estado forneceu, é eles e nós. Então, assim, existe muito esse embate, né? A gente quer muito ser respeitado pelas nossas ideologias, as nossas crenças, a nossa cultura, a nossa forma de pensar, mas o diferente gera um estranhamento, né? A gente fica assim, será que assim, eu não concordo, acho tão estranho, acho tão feio, acho tão errado, né? E aí a gente começa a estereotipar algumas formas de condutas, né, de culturas, que cultura mais estranha, que dança mais estranha, que fala mais estranha. Então, assim, esse estranhamento acaba gerando certos tipos de preconceitos e racismos, né? E isso nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Logo no início, né, do texto da apostila, tem assim: conhecer as diferentes formas de viver, agir e pensar dos diferentes povos e grupos é muito importante, muito interessante e necessário. Tem pessoas que viajam o mundo inteiro para começar a se conectar de fato. Eu acho que a gente vive num mundo globalizado e ainda temos uma mente muito segmentada, como se nós estivéssemos muito distantes. Quando na verdade a gente está muito conectados, né? E aí existem vários programas sobre viagens, culturas, e eu acho interessante, já que muitas das vezes a gente não tem, né, essa questão do dinheiro de poder viajar e conhecer o mundo inteiro. É legal, às vezes, conhecer o mundo por meio de programas que possam favorecer esse entendimento sobre diversas culturas, né? E aí, quando a gente começa a se confrontar, a conhecer essas culturas diferenciadas, nos ajuda a entender que não somos só nós existentes nesse globo terrestre, né? Existem outras pessoas com danças, línguas, falas, religiões, e aí às vezes as pessoas acreditam que a sua religião é única, mas quando na verdade para os outros povos também a sua religião é única, né? Então, assim, aceitar e entender que há essas múltiplas conhecimentos, esses múltiplos saberes, é fundamental para que possamos ser pessoas melhores, tá? As pessoas estão falando tanto que devemos ser melhores, e eu acho que começa aí. Respeitar um pouco as escolhas, as culturas diferenciadas, tá bom? Respeitar não quer dizer que você vá aceitar, mudar sua forma de pensar ou de agir. Respeitar quer dizer que, assim, beleza, eu respeito que fulano seja assim. Isso não quer dizer que eu serei, mas eu respeito o ato, eu respeito a cultura. Isso é importante, tá bom? A gente tem dessa questão dos conceitos, tá? Então, conhecer culturas diferentes das nossas leva-nos a perceber que a nossa forma de viver é apenas uma entre diversas culturas, né? Dos nossos continentes aí. E até mesmo dentro do nosso próprio Brasil, que tem uma dimensão continental, nós temos aí as regiões, né? Onde o Nordeste tem uma característica cultural muito presente, o Norte, Centro-Oeste. Eu acho muito engraçado aquele programa A Culpa é do Cabral, que às vezes eles tentam trazer esse regionalismo e as suas características peculiares. E olhar a cultura do outro faz com que olhemos para a nossa própria cultura e notemos que a nossa forma de ver o mundo é apenas uma entre milhares. Então, assim, vamos sair da caixinha? Vamos parar de achar que só a nossa cultura é certa ou só a nossa cultura é horrível, né? Que às vezes as pessoas falam assim, que vergonha de ser brasileiro, só o brasileiro, só o brasileiro. Então, assim, não existe só o brasileiro no mundo, e não é nem de bom nem de ruim, né? O que existe são diversas formas de se pensar. E às vezes, é claro, evidente que para a gente julgar ou concordar ou defender, brasileiro, se eu tenho só ele como parâmetro, é ele que eu vou estar utilizando, beleza? E aí,
nós temos o seguinte: cultura é como se fosse uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, assim, para a gente conhecer o mundo, é interessante você conhecer a cultura. Como eu já falei em outros vídeos, a gente consegue identificar bem que a pessoa não é do nosso país pela língua. Às vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca, só pela forma da pessoa se vestir ou pela cor da pele, pelo andar, pela estrutura do corpo, e a gente começa a detectar que aquela pessoa não é brasileira, ou mesmo que aquela pessoa ali não é da nossa região, é de outra região, né? Essa questão linguística e características são muito presentes e muito fortes. O problema é que a gente acaba achando, né, quando a gente só tem de parâmetro a nossa cultura, que quando a gente olha para as culturas de outros a partir da nossa própria visão de cultura, de entender que aquilo ali é certo, acabamos, né, discriminando e acabamos julgando, né, as outras culturas, achando tudo aquilo muito estranho, forma de comer, forma de dançar, forma de falar. E isso é conceituado como etnocentrismo. Etnocentrismo, para você estudante que estuda história, já deve ter ouvido falar, né? Etno, novamente. Etno é aquela ideia de etnia, né? Ou seja, de povos, de raças. Centrismo, centro do universo. Ou seja, a minha raça é o centro do universo, né? Ela é mais certa. Isso aconteceu muito, esse termo é muito utilizado aí em história, quando você estuda a questão das grandes navegações e principalmente quando a gente trabalha com a colonização e neocolonização. A presença do europeu, né, colonizando africanos e asiáticos, impondo a sua cultura como uma cultura certa e verdadeira. Então isso a gente chama de etnocentrismo, onde a minha cultura é a certa, a minha religião é a certa, a minha cor é a certa e o resto é resto. Eu vou julgar e vou dizer que é errado, tá ok? Então, etnocentrismo é isso aí. A atitude etnocêntrica acaba levando ao preconceito e intolerância. Então, assim, hoje no Brasil, que nós temos uma raça extremamente multifacetada, né? Negros e brancos, é uma mistureba. A gente ainda tem preconceitos raciais e religiosos, principalmente religiões de matriz africana, que é visto como algo mal, uma magia negra. Então, assim, há muitos crimes de cunho religioso, onde que as pessoas invadem centros de umbanda ou de terreiros de candomblé e destrói tudo, achando, estamos destruindo o mal, porque vocês estão cultuando o demônio. Só que não é bem assim, né, gente? Respeitar, como eu já falei, não quer dizer que eu aceite, que eu concorde, mas assim como você tem o direito de escolher a sua religião, o outro também tem. E a gente não pode discriminar só pelo simples fato da pessoa ter uma religião diferente da nossa. E aí, achar que aquela pessoa é boa ou ruim, porque, fulano é dessa religião, ela é boa, fulano é daquela religião, é péssima, né? Tem contato com o demônio. Então, assim, vamos ficar atento um pouco com nossas linhas racistas e preconceituosas, porque isso acaba gerando violência, e o que a gente vê é isso, pessoas sendo espancadas e mortas, assim como o mundo LGBT, né? Os transexuais também são agredidos porque tem uma cultura diferente, tem um posicionamento diferente, acreditam e veem o mundo, como eles colocam, um mundo colorido, né, com a bandeira colorida do mundo LGBT. E por isso, pela essa diferença de formas de amar, né? Mas continuam sendo seres humanos, algumas pessoas extremamente intolerantes acabam espancando essas pessoas, agredindo, como também acabam expandindo esse ódio, essa violência, como foi um caso de o pai e um filho passeando no shopping ali na Barra. Eles estavam passeando de mão dada, pai e filho. E simplesmente uma pessoa extremamente preconceituosa que não entende a cultura do outro achou que pai e filho eram um casal gay e simplesmente saiu espancando. Assim também acontece com mulheres, mãe e filha, amigas. As pessoas entendem que são lésbicas e aí sai espancando e agredindo e violentando. Então, gente, vamos parar. Nós vivemos num mundo globalizado. Respeitar e aceitar a cultura do outro é vida, tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu vou passar a apostila para vocês. Estudem, façam os exercícios, tá bom?
Um super beijo pra vocês e menos preconceito, menos racismo, menos violência, mais amor e mais aceitação das culturas, tá ok? Beijo da professora Karina, tchau, tchau.